Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Salmo 127. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Graças a Deus pela leitura da palavra de Deus. Senhor, abre os meus olhos e de meus irmãos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Nesta noite, oramos para que o Espírito Santo fale ao meu coração e de meus irmãos, e que aprendamos aqui na Tua palavra os princípios para uma família bem-sucedida. Abre os nossos olhos espirituais. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero falar hoje a vocês sobre as 4 orações do Salmo 127. As 4 orações do Salmo 127. Somos no mês de maio, é o conhecido mês da família. E hoje eu queria começar uma série aplicando o Salmo 127. Para começar, é importante dizer que todo empreendimento humano precisa de um especialista que projete. Por exemplo, um prédio precisa de um arquiteto, um navio precisa de um projetista, uma ponte precisa de um engenheiro e assim por diante. Todo empreendimento sério, importante, exige a participação de um especialista. Você moraria num prédio que foi levantado por um tal do Zé do Rejunte? Moraria? Claro que não. Você viajaria num navio que foi construído na serralheria do Adamastor? Claro que não. Você atravessaria uma ponte que foi levantada pelo dono da loja Rei dos Andaimes? É claro que não. Muita gente quer dar uma de curioso, uma de freelancer na construção da família. Só que é uma coisa, irmãos, a família é uma questão de vida ou morte. Você precisa de um especialista para não colocar em risco a sua casa. Muita gente começa uma família sem a menor noção do que vai fazer. Sem a menor noção. Depois de algum tempo, de erros e acertos, você percebe que esse tipo de empreendimento, em primeiro lugar, leva mais tempo do que você havia planejado. Segundo, custa muito mais caro do que você orçou. Terceiro, é mais complicado do que você esperava. E quarto, exige maior determinação e muito mais paciência do que você imaginava. Por isso que o Salmo 127 foi escrito para gente que entende a importância do especialista em construir famílias. E aqui nesse salmo nós encontramos 4 princípios que se tornam em 4 orações para toda a família da aliança fazer. Esse salmo responde a 4 perguntas importantes. Primeira pergunta: quem edifica a sua casa? Leia comigo. Quem edifica a sua casa? Segunda pergunta: quem guarda a sua casa? Vamos lá? Quem guarda a sua casa? Terceira pergunta: quem sustenta a sua casa?
Quem sustenta a sua casa? E a última, olha aí. Quem promete herança à sua casa? Todas essas perguntas estão contempladas aqui. E eu transformei esses princípios em oração, porque é uma coisa bem prática que você pode fazer. A primeira oração é esta: Senhor, edifique a minha casa. Você pode dizer isso comigo? Senhor, edifique a minha casa. Bom, agora volte os seus olhos para o texto. Nosso texto começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Irmãos, esse salmo começa com uma solene advertência. Não tente fazer casa em casa sem um especialista em casa. Não tente fazer isso em casa. O salmista usa uma palavra muito peculiar na língua hebraica, chave. E essa palavra, que é traduzida na nossa Bíblia, trabalhar em vão, na verdade ela quer dizer devastação, ruína, desperdício. Então, olha só, preste atenção que nesse salmo começa com uma promessa, que muito pouca gente percebe. Deus promete fracasso, ruína, desabamento, no caso dele ser deixado de lado nesse negócio de construir família. Vai fracassar. Então, eu não hesito em dizer que há casas que já nascem condenadas. Famílias que nasceram para se tornar um suplício. Sabe por quê? Porque elas estão sendo forjadas por meros curiosos. Gente que acha que na intuição pode fazer família. Que na tradição, não, meu pai fez, meu avô fez assim, vou fazer assim também. Gente que acha que na sorte vai fazer família. Então Deus é muito claro. 100% de chance de dar errado. E isso vai ser uma grande frustração quando Deus é deixado de lado. Por isso ele diz: se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Diga comigo: em vão trabalhos que a edificam. Essa afirmação é uma majestosa declaração de proficiência divina em assuntos de família. É como se Deus estivesse dizendo: olha só, copia aí, ó. Eu inventei esse negócio, eu sei como é que funciona, não adianta tentar sem mim nada podeis fazer. Agora, por que é que Deus diz isso dessa maneira? Por que ele já entra de sola assim? Não teve nem anestesia, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. É porque o ser humano, meus irmãos, é a mais complexa e misteriosa criatura de Deus. Quando o homem foi criado, ele já era extraordinário. A Bíblia diz que por um pouco menor do que Deus o fizeste, significa que o homem era uma miniatura de Deus. Quer dizer que ele só era menor do que Deus, infinitamente menor, mas menor só do que Deus. Então, quando Deus criou o homem, o ser humano era uma criatura fascinante, mas simples porque era santa. E essa simplicidade pode ser vista mais claramente numa frase desse teólogo alemão chamado Delitzsch. Olha só o que ele diz aqui sobre essa criatura de Deus. Adão tinha uma mente submissa a Deus. Tinha uma vontade submissa à mente, que é submissa a Deus. Tinha paixões e desejos do corpo submissos à vontade, que era submissa à mente, que era submissa a Deus. E tinha uma natureza santa que governava a vontade. Olha só que coisa linda. Então, a melhor palavra para descrever essa afirmação do ser humano é a palavra retidão. O homem era reto, sabe, o negócio reto. Mas quando o homem se rebelou contra Deus, o homem entortou, diga comigo, entortou. A gente ficou torto.
E a criatura humana se tornou uma criatura misteriosa, irreconhecível e complexa. Quando os nossos pais tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim do Éden, será que o homem realmente não sabia o que era o bem e o mal? É claro que sabia. Porque uma vez criado à imagem e semelhança de Deus, Deus é um ser moral. Logo, Adão tinha perfeita noção do que era o bem e o mal. Só que o padrão de bem e mal vinha de Deus, o Senhor. O que Deus dizia que era certo, era certo. O que Deus dizia que era errado, era errado. Acabou a história. Então, a primeira transgressão do ser humano foi ele mesmo decidir o que é bem e o que é mal, e não mais Deus, o Senhor. Sabe qual é o resultado disso, irmãos? Melhor maneira de ver isso é em Isaías 5. Isaías 5 diz assim: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal. Já pensou um negócio desse? Mudou tudo, inverteu tudo. Que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz. Que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Vocês entenderam como mudou tudo? Agora, imagine você juntar 2, 3, 5, 10 pessoas que se acham juízas do bem e do mal na mesma casa. Imagina só do que dá. Cada uma delas se achando dona da verdade. A gente tem, por exemplo, um casal, 2 pessoas, marido e mulher, cada um defendendo seu ponto de vista, como se ele fosse o único válido. Aí junta nesse caldeirão mais 3 ou 4 filhos que se acham o máximo. O que é que vai dar isso, irmãos? Vai dar um quadro no programa do Ratinho. A gente só fica dando matéria para o Ratinho. É isso. Família é um negócio arriscado, porque a matéria-prima da família é gente. E gente mandona e exigente. E eu cheguei à conclusão, não importa o tamanho. Um dia desse eu estava na praia, eu vou relativamente cedo para lá, então eu vejo algumas famílias chegarem com as crianças. Aí um dia desse desceu uma mãe, estava a mãe, a avó, uma mãe e uma menininha de mais ou menos uns... Eu queria tinha 1 ano e meio, um ano e meio, 2 anos. Assim. Mas ô menininha chata. Como pode uma criança desse tamanho, né? Estragar uma praia daquele tamanho, né, irmãos? É impressionante. Ô menininha chata. Nada estava bom para ela. A mãe fazia um carinho. A avó fazia um carinho. Aí uma prima chegava aqui, eu quero. A mãe falou, ela está com sono. Aí deitou, botou o lençol e a criança tirava o lençol. Gente, ficou umas 2 horas daquele tamanho. Mandona, exigente. A única pessoa que pode domar essas criaturas autocentralizadas é Deus, o edificador da família, amém? Deus pode domar a gente. E sabe como ele faz isso, irmãos? Ele faz isso através de princípios eternos que guiam a família. Deus podia ter um cacetete daqueles, né? Ficar batendo na cabeça da gente, mas ele não faz isso, até poderia, mas ele não faz, ele nos guia através de princípios eternos. Agora, Deus estabelece o princípio, mas ele não obriga ninguém a obedecer o princípio. Você é convidado a crer no princípio. Se você acreditar, vai dar tudo certo. Mas ele não obriga você a fazer. Ele bota aí. Agora, como é que Deus faz isso? Deus edifica a família definindo os papéis. Fala comigo. Definindo os papéis. Se cada um fizer o seu papel, tudo vai funcionar direitinho.
Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o papel do marido. O papel do marido é esse: liderar com amor. Quero que todos os homens repitam isso comigo. O meu papel é liderar com amor. Diga isso comigo. Meu papel é liderar com amor. Quando eu dou meus aconselhamentos aos noivos, eu sempre começo com uma folha de papel em branco e peço para o noivo ler Efésios 5 e pergunto para ele assim: depois da expressão como Cristo amou a igreja, anote para mim todos os verbos que você vai encontrar aí. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui que o papel do marido é amar a esposa como Cristo ama a igreja. Só que depois disso, ele coloca 10 verbos que explicam o tipo de amor que Cristo tem por sua igreja e que o marido tem que ter pela esposa. 10 verbos. Quer ver? Pode contar. Primeiro verbo, entregar a si mesmo. Segundo verbo, santificar. Terceiro verbo, purificar. Quarto verbo, apresentar a si mesmo. Quinto verbo, alimentar. Sexto, não odiar. Sétimo, cuidar. Oitavo, deixar. Nono, unir. Décimo, tornar uma só carne. Isso é o amor de Cristo. Esse é o referencial de amor na palavra de Deus. Agora eu pergunto, quantos maridos estão dispostos a conjugar esses 10 verbos na sua definição de amor? Só aqueles que aceitam os princípios da palavra de Deus. Muitos maridos querem ser respeitados pela esposa, pelos filhos, mas eles nunca os amaram à maneira de Deus. Eles querem colher o que eles nunca plantaram. O Dick Browning criou um personagem em quadrinhos chamado Agar, o Terrível. É um viking rabugento, mal-humorado e irônico, casado com Helga. Numa dessas tiras, ele aparece conversando com um sábio, e ele diz para o sábio que está em cima de uma rocha assim: mestre, diga-me, qual o segredo de um casamento feliz? O sábio olha para ele e diz: você deve estar disposto ao sacrifício, filho. Você precisa deixar a bebida, as brigas, as noitadas, tomar banho diariamente, parar de falar palavrão e ajudar a sua mulher nas tarefas da casa. Aí ele olhou assustado e falou: mas o senhor deve estar brincando, de que maneira isso vai me fazer feliz? Aí o sábio disse: você é que está querendo ser feliz, é? Então está um negócio. Tem gente que é feliz, mas não planta. O papel do marido é amar à maneira de Deus. 10 verbos. Faça uma verificação de como está o seu relacionamento, se esses verbos estão inclusos. Agora a Bíblia fala do papel da mulher. O papel da esposa, definido por Deus, é oferecer uma obediência amorosa e um amor obediente. Dê comigo, oferecer um amor obediente e uma obediência amorosa. Aí em Efésios capítulo 5, o verso 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Que silêncio, gente. Que é isso? O negócio ficou tenso, o clima aqui, né? Na sexta-feira que passou, o mundo acompanhou, parece que 1/3, a estimativa é que 1/3 do mundo, 2 bilhões de pessoas, teriam assistido o casamento do príncipe William e a Kate Middleton. Tudo no estilo inglês, tudo friamente calculado, o horário para cada coisa. Mas nos comentários do casamento, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeira coisa é que o príncipe, o William, de antemão, já avisou a quem interessar possa, inclusive a sua hoje esposa,
que ele não usaria aliança de casamento. Não vou usar. E ela, por sua vez, mandou o recado que te tirasse dos votos matrimoniais a expressão que eu vou obedecer o meu marido. Ela disse que ela ia amar, confortar, honrar e proteger, mas obedecer não. Tira isso daí. Irmãos, é muito importante que vocês saibam que na Bíblia, obediência não significa subserviência. Mulheres nasceram para serem honradas. Amém? Ih, foi pouco aí, ó. Mulheres nasceram para ser honradas. Porque, através delas, através da maternidade, Deus mudou a nossa sorte. Porque foi através de um filho de mulher que a cabeça da serpente foi esmagada. Mulheres nasceram para serem honradas, mas no casamento, o marido lidera e a mulher segue. Isso é função, não é posição. Homens não são mais importantes do que as mulheres para Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas numa relação saudável e equilibrada, a mulher obedece porque é profundamente amada. Por isso ela obedece, ela oferece ao marido um amor obediente. É função. Certo casal completou 60 anos de casamento. Tá, para muita gente, para os seus amigos e familiares, eles eram um exemplo assim de cumplicidade, de parceria, de respeito um pelo outro. Mas aí aconteceu da mulher adoecer. E o médico disse que ela tinha muito pouco tempo de vida. Então, sabendo que ela ia morrer em breve, a esposa pediu ao marido que fosse um armário que tinha no quarto e pegasse uma caixa de madeira que ela guardava durante aqueles 60 anos de casamento. O marido nunca soube o que tinha lá dentro. Aí ela disse: querido, nessa caixa tem um segredo que eu quero revelar a você. Aí o marido abriu a caixa, não entendeu nada. Tinha 2 bonecas de crochê e 20 mil reais em dinheiro. Ele perguntou o que significava aquelas bonecas de crochê. Ela disse: querido, antes de nos casarmos, minha avó me ensinou o segredo de ser feliz no casamento. Ela disse: nunca discuta, nunca brigue. Quando você estiver a ponto de explodir, vá para o quarto e faça uma boneca de crochê. Aí o marido olhou, rolou uma lágrima furtiva aqui, pensou: 2 bonecas, 60 anos, 2 raivas, tá bom demais. Aí ele disse: mas querida, e esses 20 mil reais, como é que você conseguiu esse dinheiro todo? Ela disse: querido, quando eu completava 10 bonecas, eu vendia e guardava o dinheiro. Aí uma neta que ouviu a conversa dos dois, foi para o quarto ao lado, se ajoelhou e começou a orar, dizendo: Senhor, dá-me sabedoria para entender o meu marido, amor para perdoá-lo, paciência para aturá-lo, porque se eu pedir força, eu bato nele até matar, porque eu não sei fazer crochê. Melhor do que boneca de crochê é o amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Deus define o papel dos filhos. E o papel dos filhos é obedecer aos pais. Efésios capítulo 6, verso 1 e 3, Deus define o papel dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e sejas de longa vida sobre a terra. Bom, esse versículo ensina claramente se um filho vai viver muito ou pouco, ou se ele vai morrer antes dos seus pais. Ser bem-sucedido na vida e viver muitos anos é o resultado de honra aos pais. Enquanto nós somos crianças, nós prestamos uma obediência compulsória. Vai escovar os dentes, vai tomar banho, já tem que obedecer, senão o pau come. Mas na juventude e na idade adulta, nós podemos honrar nossos pais, porque honra é mais do que obediência. Muitos filhos obedecem, mas não honram. Por exemplo, eles arrumam a cama, mas reclamam. Tudo eu. O pai pede para eles passar água no carro, eles lavam o carro, mas reclamando, tudo eu. Eles põem ordem no quarto, mas só reclamam. Quer dizer, obedecem, mas não honram. Honra é obediência de coração. Fala comigo a juventude assim, honra é obediência do coração. Vem daqui. Honra é o respeito pela autoridade espiritual dos pais. Bom, aí está aí, papel de cada um. O marido amando a maneira de Deus, a esposa oferecendo um amor obediente, e os filhos obedecendo e honrando os pais. Nada pode dar errado, irmãos, porque é o dono da casa que está falando isso, é o inventor da família que está falando isso. É assim que Deus edifica a família. Então você pode orar, Senhor, edifique a minha casa. Diga comigo, Senhor, edifique a minha casa. Bom, segundo lugar, proteja a minha casa. Essa segunda oração. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A segunda oração do Salmo 127 é guarda a minha casa. Porque a família é um dos alvos mais procurados para serem atingidos no mundo. O maligno parece que foca todas as baterias na família. E tem uma razão para isso. É que a família representa o modus vivendi de Deus. O jeito de Deus viver. A família é unidade na diversidade. Por exemplo, são dois gêneros diferentes, homem e mulher. Temperamentos diferentes, habilidades diferentes, mas há uma unidade no propósito. Como Deus é um ser comunitário, ele vive em comunidade, a raça humana foi criada com essa vocação comunitária. Então isso explica porque o diabo odeia tanta família. A família está cercada de inimigos por dentro e por fora. Um deles, inimigo externo, é a mentalidade do mundo. Porque o mundo fala assim, o mundo diz assim, quem disse que você precisa de Deus para ser feliz? Essa é a mentalidade do mundo. Você não precisa. Se você tiver um bom emprego, se tiver dinheiro, se tiver casa, você é feliz. É mentira. Você pode ter dinheiro, você pode ter casa, você pode ter carro e não é feliz. Porque sem mim nada podeis fazer. Mentalidade do mundo. Quer ver outra coisa que o mundo diz? Quem disse que você precisa da Bíblia para se orientar? Você tem a psicologia, você tem a pedagogia, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia, usa a ciência. É mentira. Porque tem muito antropólogo que é arrebentado no casamento. Não sabe ser feliz com a esposa, porque deixou Deus de lado. Guarda a minha família. Quer ver outra coisa? O mundo diz assim, quem diz que você precisa da igreja para abrigar sua família? A igreja é cheia de erro, é cheia de gente falsa, é mentira. Gente errada tem mesmo, sabe por quê? Porque isso aqui é a oficina de Deus, é o hospital de Deus. A igreja é lugar de pecador, amém, irmãos? Quem não for pecador está no céu, irmãos. Aqui só tem pecador. Tudo pecador.
Mas o mundo diz assim para a família: por que você precisa da igreja? Cheio de erro. De fato, a igreja é cheia de erro, porque é cheia de gente. Mas se tem um lugar onde Deus opera, onde Deus transforma, é na igreja. Mas não só os inimigos de fora, tem os inimigos de dentro. Dentro da própria casa a gente tem inimigo para a família. Quer ver um? Pensar que eu sou o mais importante. Isso é um inimigo, que arrebenta. Nenhuma casa resiste à soberba e ao orgulho. A Bíblia diz assim: a soberba precede a... Não entendi. Ruína. A soberba precede a ruína. Nenhuma família resiste à soberba. Quando um se acha melhor do que os outros, põe a casa em polvorosa. Inimigo de dentro. Quer ver outra? O desejo de sermos aceitos nos força muitas vezes a ser o que a gente não é. O medo de ser rejeitado. Muitas vezes o filho faz um papel que não é o que ele é. Ele está tentando comprar o amor do pai e da mãe. Faz um monte de coisa que não é ele. Não sou eu. Não gosto de música, eu não gosto de piano. Meu negócio é guitarra. Aí o pai manda lá, bota lá no... Como é que chama? No conservatório para estudar Brahms. O negócio dele que é guitarra. E o pai, ele vai lá para agradar o pai. Mas há um terceiro inimigo de dentro da família, irmãos, que é a cultura do isolamento. Que é o seguinte: por causa da tecnologia, existe um negócio hoje em dia que é assim: eu posso me divertir sozinho, eu não preciso de você. Cada um tem o seu computador, cada um tem o seu notebook, cada um tem o seu smartphone, e aquilo vai absorvendo a gente. De repente você não precisa mais de ninguém para se divertir em casa. Esses dias alguém me mandou uma mensagem, eu ouvi a mensagem assim, e eu falei: que legal. Mas deixei para lá. Aí ontem, quando eu estava fazendo essa parte da mensagem, eu me lembrei: rapaz, eu fiquei procurando esse negócio, fiquei assim uns 40 minutos no YouTube, botando tudo que era coreano, celular, não achava. Eu fiquei indignado. Falei: não é possível, quando eu preciso de uma coisa, eu não acho. Aí eu tinha terminado, peguei, fui para a cama, abri o laptop, peguei mensagem por mensagem de todos os endereços, até que eu achei que quem tinha mandado era a Tânia. Graças a Deus, Tânia, que você tiver um negócio bom assim. Essa é uma mensagem de uma operadora de telefone, uma operadora de telefone tailandesa, é isso mesmo, né? Na Tailândia. Você não vai entender nada do que os caras estão falando aí, mas não precisa, porque a mensagem do filme fala por si mesmo. Quer dizer, roda aí o filme, Vitor. Olha que interessante. É 1 minuto só.เพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง D-Tag เชื่อในความพอดี Muito bom, não é, gente? Você precisa desconectar para conectar com as pessoas.
divertindo sozinho, um monte de gente em casa e você fora do ar. É o inimigo da família. Por isso a palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Terceiro lugar, a terceira oração é: Deus, Senhor, sustente a minha casa. O Salmo 127 diz: se inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Bom, o Salmo 127 fala de dois tipos de pais: o pai chá comigo e o pai chá contigo. O tipo chá comigo é o tipo corujão, é o pai que nunca dorme, nunca descansa, nunca tira férias, porque ele tem que dar conta do recado. A questão é que ele tem que suprir a demanda do luxo da sua família. Então não é só que um carro que eles precisam, tem que ser um Mercedes-Benz. Não é só um par de tênis, tem que ser do Nike Air. Não é só um monitor de televisão, tem que ser um televisor de 3D. Aí o coitado tem que se esborrachar, ficar até altas horas da noite, trabalhar no final de semana. E muitos pais simplesmente não conseguem conviver com a sua família, porque eles trabalham demais para sustentar o luxo. Aí é o pai que fala: chá comigo, mata no peito, bota na coxa. O outro tipo de pai do Salmo 127 é o chá contigo. Chá contigo é aquele pai que deixa com Deus, que acredita que Deus supre a necessidade, não o luxo, a necessidade. O meu tio Jaziel, ele tem uma teoria baseada nesse versículo aqui. Ele fala que quando a situação financeira está preta, ele vai para o quarto, fecha a janela, liga o ar-condicionado, coloca um edredom e dorme. Ele falou que os seus amados ele dá enquanto dorme. Eu não sei se isso está certo, né? A diferença aqui no Salmo 127 é entre suprir necessidades e suprir caprichos. Nossos filhos não precisam, irmãos, de casa com piscina, eles precisam de um abrigo na tempestade. Nossos filhos não precisam de brinquedos sofisticados, eles precisam de pais que lhes deem tempo e atenção. Filhos precisam de alimento na mesa, roupa que aquece do frio. Filhos precisam de um modelo de referência, precisam saber quão importante eles são para os seus pais. Por isso Deus diz claramente no Salmo 127, eu vou suprir a necessidade. Diga comigo, necessidade. Finalmente, a última oração: Senhor, faça permanecer a minha casa. O texto diz: herança do Senhor são os filhos. Recentemente a gente viu aí a alegria do presbítero Cleidson com a vinda da Esther. Isso me lembra uma história que eu ouvi de um grupo de pais que estavam na sala de espera assim, de um hospital, enquanto as suas esposas estavam no centro cirúrgico em processo de parto. Aí apareceu a enfermeira e disse: Senhor Almeida, sua esposa teve gêmeos, parabéns. Aí o Almeida disse: puxa, que coincidência, eu trabalho na Johnson & Johnson. Um tempo depois ela voltou e disse: Senhor Norberto, parabéns, sua esposa teve trigêmeos. Aí o Norberto disse: que coincidência, eu trabalho na 3M. Nesse momento um rapaz estava do lado, caiu no chão, se jogou no chão e começou a dizer: ah, meu Deus, por que eu, justo eu? Aí um dos que estava lá: meu amigo, o que está acontecendo? Ele falou: você não entende, eu sou recepcionista da pousada 7 anões.
A quarta oração do Salmo 127 é: Senhor, faça a minha casa permanecer depois de mim. Herança do Senhor. Irmãos, é preciso ver os nossos filhos como eles realmente são. Herança do Senhor. Os meus filhos não são meus, porque Deus me empresta esses filhos por um tempo para que eu os prepare de volta para o Criador. Agora, muitos pais usam seus filhos e os estragam, e na hora de entregar a Deus, eles não servem para nada. Eles entregam filhos que não temem a Deus, que não têm a menor noção de respeito com as pessoas, não têm noção da importância do reino em suas vidas, entregam a Deus filhos rebeldes, arrogantes, grosseiros, insolentes. Há pais que querem resolver suas frustrações na vida dos filhos. Isso é roubo. Roubo de vida. Cada filho tem um destino criado por Deus, amém? Não mude esse destino. Há pais que se esquecem que as crianças aprendem mais pelo que elas veem do que pelo que elas ouvem. Aí eu achei uma campanha, foi feita no México. Quer ver, dá uma olhada, é bem rapidinho, 30 segundos, olha aí. Isso aí. Gostei dessa cena final, né? Crianças imitam o que elas veem. Dê o melhor de você para as crianças. Luz no ceguinho. A quarta oração é a consagração de nossos filhos. Fala do cumprimento de nossas promessas, especialmente as que fazemos no batismo de nossos filhos. Vocês já repararam que todo pai cristão que batiza o seu filho promete 4 coisas. Primeiro, orar com eles e por eles. Segundo, promete ensiná-los a ler a Sagrada Escritura. Terceiro, trazê-los à igreja. E quarto, servir de exemplo de piedade cristã para os seus filhos. Crianças aprendem pelo que elas veem. Eu li a história de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu no século XVIII, em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele era o único filho homem, entre 10 filhas, seu pai era um pastor, Timothy Edwards. Ele casou-se com Sarah Stoddard, que era neta de um pastor muito abençoado. Eles tiveram 10 filhos. Perdão, eles tiveram 11 filhos, Eduardo e Sarah. Ele era o diretor do seminário da Universidade de Princeton. E ele tinha um horário de trabalho muito rigoroso, que implicava em acordar às 4:30 da manhã, escrever para seus livros, fazer viagens intensas, tinha reuniões administrativas. Mas ele tinha decidido passar tempo com seus filhos. Então, ele tomou um propósito de gastar pelo menos 1 hora por dia com cada um deles. Bom, principalmente ensinando aos seus filhos os princípios cristãos.
Algum tempo depois, um professor da Universidade de Princeton, Benjamin Warfield, fez uma pesquisa e apurou a história de 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. Nessa pesquisa, ele constatou que dos 1.394 descendentes de Jonathan Edwards, 3 deles se tornaram presidentes de universidades. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 se tornaram juízes. 100 advogados. 60 médicos. 65 professores de universidade. 75 oficiais do Exército e da Marinha. 100 pregadores e missionários. 60 escritores de destaque. 1 vice-presidente dos Estados Unidos. 80 altos funcionários públicos da administração americana e 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a vários países. Sabe o que é isso? O resultado de um homem que acreditava que a herança do Senhor são os filhos. A pergunta é: que legado você vai deixar para a próxima geração? Porque olha só, você trabalha para conseguir uma casa, aparece uma doença, ela vai à casa, mas o filho fica, sabia? O filho atravessa, ele é a próxima geração, e através do filho você vai chegar a alcançar muitas gerações à frente. O que você fizer agora para o seu filho vai refletir 4 gerações no futuro. Por isso a Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre o seu galardão. O que é que seus filhos estão vendo na sua vida? Que exemplo você está deixando para eles? Quem edifica a sua casa? Quem guarda a sua família? Quem prepara os seus filhos? De quem é a herança? Quem nutre a sua família? Você está confiando no Senhor? Curve a cabeça, por favor. Nosso Deus e Pai, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. 4 orações que precisamos fazer. E queremos fazê-la na sinceridade do nosso coração. Edifica, Senhor, a nossa família. Guarda a nossa família. Nutre e sustenta a nossa família. E finalmente prepara uma herança para nós. Faze-nos pais à maneira de Deus, para que possamos preparar a próxima geração que vai levar a tocha do Evangelho, e assim o último da terra seja alcançado. É a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.